encontrarmos a inclinação de uma reta, basta calcularmos a tangente utilizando a variação no eixo y e a variação no eixo x. Aqui nesse caso, eu determinei dois pontos nessa curva, o ponto P e o ponto Q. O ponto P tem coordenadas x1, y1 e o ponto Q tem coordenadas x2, y2. Tangente de alfa, que é a inclinação dessa reta que eu tracei entre o ponto P e o ponto Q, vai ser o cateto oposto, que é o ΔY, y2 menos y1, que são as coordenadas que eu usei. E o cateto adjacente, o ΔX, x2 menos x1. A gente chega a essa relação aqui. Tangente alfa igual a ΔY sobre ΔX. A derivada é nada mais nada menos que a inclinação de uma reta tangente à curva. A reta tangente sendo uma reta que escapa à curva aqui, nesse sentido, vindo daqui. Para chegarmos a esta reta tangente, só precisamos aproximar muito esse ponto Q do ponto P. Aproximar ele aqui, como eu demonstrei, vindo cada vez mais para cá, a ponto de chegar a um limite entre o ponto P e o ponto Q. Aqui. O limite de Q quase chegando a P. E aqui é a relação que tinha encontrado antes. Fazendo essa conta aqui em relação a x, a gente tem que o limite do x de 2 tendendo a x1 dá igual o y é a função de x, então a gente tem função de x2, substituindo o y2 aqui, menos função de x1, substituindo o y1, sobre x2 menos x1. Isso aqui já é o princípio da definição da derivada. Mas a gente pode melhorar um pouco, considerando que x2 vai ser igual a x1 mais o ΔX. Então, substituindo essa relação aqui, a gente vai encontrar essa outra relação aqui, que é a definição da derivada. O limite de ΔX tendendo a zero. Aqui o f de x1 mais ΔX, substituindo x2, menos f de x1, tudo isso sobre ΔX. Essa aqui é a definição da derivada que nós vamos usar. Relembrando a regra do produto, ela é usada quando dentro de uma função nós temos o produto do que seria outras duas funções. Como por exemplo, aqui, f de x igual a x mais 2 vezes 2x menos 3. A gente pode chamar o x mais 2 de hx e o 2x menos 3 g de x. A regra seria o quê? A derivada dessa função seria a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Para provar como que isso chega nisso, a gente precisa usar a definição da derivada que a gente encontrou antes. A gente vai substituir isso aqui, cada termo desse aqui de cima, pela função que a gente tem aqui determinada para a regra do produto. O f de x mais ΔX, a gente pode substituir por h de x mais ΔX vezes g de x mais ΔX. O menos f de x a gente vai substituir por menos h de x vezes g de x. Tudo isso sobre ΔX. Esse aqui já seria o nosso limite. Mas como aqui embaixo é um ΔX e nosso limite tende a zero, se a gente fosse substituir o zero aqui, seria uma divisão por zero, e isso não pode. Então a gente vai ter que manipular esse limite para a gente conseguir chegar a um resultado. Então, aqui eu vou ter que somar e subtrair pelo mesmo valor. Eu escolhi aqui g de x mais ΔX vezes h de x. Menos a mesma coisa, g de x mais ΔX vezes h de x. Tudo isso sobre ΔX. A gente vai isolar o g de x mais ΔX dessa parte aqui e dessa. Vai ficar aqui g de x mais ΔX. E aqui dentro esse h de x, que a gente pegou dessa parte,
menos esse hx, que pega o sinal aqui de menos. Mas esse h de x e esse h de x a gente também vai isolar. Vai ficar aqui. Esse g de x mais ΔX veio dessa parte, menos esse g de x, que pega o sinal aqui. Tudo isso sobre ΔX ainda. Utilizando as regras das propriedades de limite, a gente tem que o limite de a mais b quando x tende a c também é igual ao limite de a quando x tende a c mais o limite de b quando x tende a c. E é a mesma coisa com o produto também. Você pode separar eles. Então a gente vai usar aqui nesse processo. A gente vai separar essa parte aqui em um limite. Vai ficar o limite de gx mais ΔX quando ΔX tende a zero, vezes limite dessa parte aqui que está dentro quando x tende a zero. A gente separou essa parte aqui do h de x também, quando x tende a zero. E essa última parte aqui a gente também separa. O limite de g de x mais ΔX menos g de x, tudo isso sobre ΔX, quando x tende a zero. ΔX tende a zero. Essa segunda parte aqui é a própria definição de derivada. Aqui o h de x mais ΔX, aqui é um f, é a única coisa que muda, menos h de x, menos f de x, ΔX embaixo. Então isso aqui a gente pode substituir por h, a derivada de h em relação a x. Esse aqui não tem nem o ΔX, então a gente pode substituir aqui por h de x. E esse aqui, novamente, é a própria definição de derivada, que a gente pode substituir aqui por derivada de g em relação a x. Isso aqui, se a gente observar aqui, é a mesma coisa que a regra do produto. Só está numa ordem diferente, mas não muda o valor. Está aí provado.